Estamos de volta e dando continuidade à nossa série de entrevistas com os prefeituráveis. Hoje a gente recebe aqui no estúdio Cláudio Silva, do PP. Cláudio Silva foi subsecretário e secretário de Educação, além de superintendente da SUCOM durante a gestão de João Henrique, e disputa pela primeira vez o cargo de prefeito de Salvador. Ele é capitão da reserva do Exército, formado em processamento de dados e administração de empresas e mestre em administração pela UFBA. O candidato já está aqui no estúdio, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Pamela. Cláudio, a partir de agora, o nosso tempo de 15 minutos começa a ser contado. Nosso primeiro tema a ser abordado aqui é mobilidade urbana. O seu plano de governo, candidato, prevê um estudo sobre o fluxo de veículos. Queria que o senhor explicasse um pouco como o senhor pretende aplicar isso na prática e quais são os principais problemas na engenharia de tráfego que você identifica aqui em Salvador. Olha, o principal problema é que Salvador não tem um planejamento de longo prazo. A gente vê algumas intervenções que são feitas, depois se volta atrás. Vimos no início da atual administração a via compartilhada na Orla, que depois não funcionou mais. Alguns retornos foram retirados, depois foram reabertos. Então é preciso ter um planejamento de longo prazo. A segunda é que precisam ser feitas imediatamente obras de infraestrutura, como viadutos, passagens de nível, mergulhos, sobretudo na Antônio Carlos Magalhães. Se a gente tomar aquela região do Iguatemi como referência, é uma região cujo engarrafamento acaba impactando na cidade como um todo. Porque é uma espécie de rotor ali. É o lugar onde as pessoas mudam de direção na cidade. Então, são muitas vias que chegam no mesmo ponto, onde você tem um conjunto enorme de sinaleiras e você acaba fechando o tráfego. Você acaba contendo ali de uma forma muito prejudicial para a cidade todo o fluxo de veículos. Então, nós precisamos fazer um estudo de fluxo, definirmos também algumas intervenções importantes e nós vimos que duas grandes vias que deveriam ter sido construídas já na atual administração também não foram iniciadas. Nem a Linha Viva e nem a Avenida Atlântica, que vão desafogar a Avenida Paralela. Então, o estudo nosso de tráfego é um estudo para identificar o alto volume de veículos, onde ele se encontra, rever alguns sistemas internos de algumas vias locais, definindo o sentido somente de ir ou de vir e não algumas vias que ficam apertadas porque veículos estacionam e elas são mão em contramão. Então é preciso que a cidade seja estudada como um todo e não somente algumas intervenções pontuais. Bom, a gente fala agora de educação, tema proposto pelo candidato Cláudio Silva. Bom, o senhor já foi secretário e subsecretário do município, né? O orçamento atual da parte de educação é o maior entre as áreas, né? Para o senhor, como é que a educação pública ela pode ser fortalecida? Olha, em primeiro lugar é preciso fortalecer o professor. No momento em que você fortalece não só o professor, os profissionais da área de educação, o professor, a merendeira, o pessoal de secretaria, a direção da escola, o pessoal de apoio pedagógico, no momento em que eles têm bons salários, no momento em que eles têm equipamentos adequados, no momento em que eles têm uma formação continuada, a qualidade da educação vai ser bem melhor. Então, Salvador precisa urgente ter um centro de capacitação continuada para os profissionais de educação. Seja ele vinculado a uma universidade através de um convênio, seja ele através de profissionais concursados pela própria prefeitura, é preciso ter a educação continuada desses profissionais. Segundo, é preciso que você não somente reforme a escola, mas você envolva a comunidade nesse processo. Então, nós temos falado que toda e qualquer intervenção na nossa administração será feita exigindo das empresas contratadas que a mão de obra seja contratada na comunidade. Porque aí você vai ter uma conservação maior, a depredação vai quase inexistir. E em terceiro lugar, que é o mais fundamental, é preciso ter um link entre a escola e a família. No momento em que você envolve a família no processo educacional, eu não tenho a menor dúvida, o nosso IDEB vai subir bastante, porque o aluno vai se sentir acolhido e a família vai sentir que a escola é o verdadeiro caminho para aquela criança. Bom, a gente fala agora sobre saúde, tema proposto pela TV Educativa. O seu plano de governo prevê uma distribuição mais eficiente de medicamentos, inclusive com entrega a domicílio em alguns casos. Como é que isso funcionaria na prática? Olha, na prática você tem que fazer algumas intervenções importantes na área de saúde. A primeira delas é você aumentar a cobertura do programa de saúde da família. Salvador é uma cidade muito grande, são cerca de 709 quilômetros quadrados e você tem gente espalhada em quase toda a cidade.
E os postos de saúde, eles ficam posicionados muitas vezes em algumas comunidades tradicionais e não atendem outras áreas da cidade, gerando um fluxo intenso de pessoas na direção daquelas UPAs ou daqueles postos que parecem ser os mais equipados ou os que estão em melhor condições para atender. Muitas vezes, as pessoas chegam nesses equipamentos, não encontram nem medicamento e nem profissionais. Então, a primeira coisa é você aumentar, você adequar a cobertura do programa de saúde da família. Você sair de 30% ou 35% que Salvador tem para 70%. Isso se faz contratando profissionais, fazendo mais unidades básicas de saúde, mais postos de saúde, e você buscando uma integração entre o sistema de saúde mais próximo, entre o sistema de saúde municipal e estadual, porque não existe hospital do Estado, não existe posto da Prefeitura, o que existe é posto de saúde e hospital. O cidadão não faz essa distinção. Quando ele tem um problema de saúde, ele quer ser atendido e bem atendido. Portanto, é preciso aproximar mais. E por isso, nós nos preocupamos com a velocidade do atendimento no posto. Nós apresentamos à sociedade, no nosso programa, o que nós chamamos do projeto Socorro da Saúde. O que é esse projeto, esse programa Socorro da Saúde? Através de equipamentos móveis, ônibus articulados, contendo gabinetes, no momento em que um posto estiver superlotado, nós vamos deslocar esses equipamentos para lá e atender as pessoas. Imagine que um posto que tenha 3, 4 consultórios, recebe mais 4 consultórios através de um equipamento móvel. Vai debelar aquela fila com uma certa velocidade. Muitas vezes pessoas estão ali precisando somente de um primeiro atendimento para receber um medicamento e ir para casa. Então, é muito difícil você esperar 2, 3, 4 horas para ser atendido. E, por fim, existem muitas pessoas que não conseguem buscar seus medicamentos mais, porque estão idosas, porque estão enfermas com um nível de enfermidade que não permite mais o deslocamento, porque os familiares estão trabalhando, não conseguem dar assistência. Nesses casos, a Prefeitura é obrigada a entregar o medicamento em casa. E não existe um programa como esse, eficiente atualmente. Então, através de um sistema de entrega, através de motocicletas, através de pequenos veículos, nós vamos levar até essas pessoas esses medicamentos. Muito bem, agora a gente fala de trabalho e emprego, tema proposto pelo candidato. Bom, em Salvador, atualmente, são em média 480 mil pessoas desempregadas. Quais são as suas estratégias para fomentar esse mercado de trabalho? Olha, a primeira delas é fazer um pacto já a partir de 1º de janeiro. Um pacto que envolva Estado, município, empresários e cidadãos. Salvador perdeu nos últimos anos 80 mil postos de trabalho. Então, nós vamos criar 50 mil postos de trabalho. De que maneira? Primeiro, a própria Prefeitura dando o exemplo. A Prefeitura tem 6 bilhões de reais de orçamento. Imagine destinar apenas 1% desse orçamento para a geração de emprego. Você terá 60 milhões de reais. Se dividirmos isso por 12 meses, são 5 milhões de reais. A salários de R$1.000, são 5 mil postos de trabalho que podem ser criados pela própria Prefeitura. Segundo, as empresas, no momento em que elas tiverem a redução das taxas de fiscalização, da taxa de licenciamento e do IPTU, elas voltam a crescer. E o crescimento da empresa se dá fundamentalmente pela necessidade que ela tem de se expandir. E essa expansão gera emprego. Então, nós precisamos fazer isso imediatamente. Reduzir essas taxas que estão muito altas para que as empresas comecem a respirar e, em respirando, elas comecem a criar postos de trabalho. O emprego, ele é fundamental na cidade. É o elemento mais importante nesse momento. É ele que é responsável pelo sucesso da administração ou pelo problema. No momento em que você não tem dinheiro porque não trabalha, você não consegue pagar o transporte do seu filho para ir para a escola, evasão escolar. Se você não tem dinheiro e não se alimenta bem, você vai parar num posto de saúde. E muitas vezes a ausência do emprego leva à violência, leva ao furto, leva às drogas, leva à bebida. Portanto, é preciso que nós tratemos o desemprego como um elemento, o maior inimigo que nós vamos ter. E por conta disso, o nosso pacto, Todos contra a Crise, é o que nós vamos apresentar como solução para esse problema. Bom, candidato, a gente já encerrou nossos 4 temas propostos, 2 pelo senhor e 2 pela TV Educativa. Ainda temos 6 minutos e 39 segundos, então vamos partir para outros temas como cultura, por exemplo. Salvador é uma cidade de características culturais muito fortes, muito próprias. E hoje a gente vive uma política cultural muito marcada por grandes eventos, que tem sido realmente uma crítica ao atual governo municipal. Qual é a política cultural que o senhor planeja desenhar para Salvador? Olha, em primeiro lugar, é preciso que a gente reconheça as manifestações tradicionais. Eu tenho dito a todo mundo que foi uma surpresa o encerramento das Olimpíadas, quando muitas pessoas viram as ganhadeiras de Itapuã. Não tinham nem ouvido falar a respeito.
Isso é um absurdo. Então, assim como aquele movimento, existem diversos outros movimentos em Salvador. Samba juninos e uma série de outras coisas que precisam ser reconhecidas e que podem também incrementar a atividade econômica dentro de uma visão de economia produtiva. Então, essa economia moderna, onde você vai encontrar pequenos arranjos culturais que podem entrar num processo produtivo e econômico, é fundamental. Mas mais fundamental do que isso é a gente recuperar algumas coisas que foram se perdendo ao longo do tempo. A nossa cultura passou a se resumir para o mundo lá fora ao carnaval. E o carnaval não é o elemento-chave da nossa cultura. Nós temos diversas outras festas tradicionais que foram esquecidas ao longo do tempo. Quando a gente olha, por exemplo, a festa do 2 de julho, que é uma festa cívica, mas tem também um apelo cultural importante, está praticamente esquecida. A festa do Bonfim está se resumindo a festas periféricas que acontecem em espaços particulares para tratar, mais uma vez, da grande mídia, né? A grande operação do showbiz. Não é isso que Salvador precisa. Salvador precisa recuperar a importância das suas festas tradicionais. Eu imagino uma lavagem do Bonfim, como era no passado, com aquelas carroças maravilhosas. Não pode um animal? Vamos fazer uma atração mecânica, mas vamos criar toda aquela plasticidade, toda aquela beleza que atraía turista. Por que não fazer isso? Então é preciso recuperar. De que maneira? Fazer um censo cultural, fazer uma parceria com as universidades, identificar esses movimentos nas comunidades e valorizar, porque é dessa maneira que nós vamos fazer com que Salvador volte a brilhar. Bom, ainda temos um pouco de tempo ali até o momento das considerações finais. Eu parto agora para o assunto meio ambiente. Salvador tem um conselho de meio ambiente, só que é pouco utilizado. Ele é um pouco esquecido, vamos dizer assim, ele é pouco acionado. Você pretende aí dar mais vida a esse conselho, tornar ele mais eficiente, mais participativo? Sem dúvida, eu acho que todos os conselhos têm que ser participativos. Salvador tem vários conselhos que precisam ter um pouco mais de vida. O de meio ambiente é um deles. O problema da questão ambiental não está somente na ausência da consciência do trato com o meio ambiente. Está também na ausência de uma política de difusão da informação. Há muito tempo a questão ambiental já precisava estar sendo tratada no currículo escolar. E não está, por exemplo, porque não adianta simplesmente um conselho que seja muito ativo, que apresente propostas, mas que não sejam ouvidas, que não haja uma caixa de ressonância dentro da comunidade. Portanto, o mais importante é você pegar essa massa que ainda nós temos, importante, essa quantidade enorme que nós temos de mananciais, de espaços verdes e começar a conscientizar a população e abrir outros espaços também. Aqueles espaços que estão em recuperação, para que eles possam ser pensados dentro de uma visão de sustentabilidade. É claro que há que existir também uma visão do ambientalista da necessidade de expansão da nossa cidade. Muitas vezes uma via que vai ser importante para desafogar o tráfego, para criar um novo vetor de expansão, existe toda uma discussão em torno do meio ambiente e impede aquele progresso. Não é que você vá, de alguma maneira, assassinar a questão ambiental, mas há que existir uma convivência entre a expansão urbana e a questão ambiental. Uma convivência harmônica que faça com que a cidade possa se expandir e que o meio ambiente seja conservado. Candidato, o senhor consegue me responder em 1 minuto uma pergunta sobre mobilidade? Pois não, claro, por favor. Mobilidade urbana. Hoje em Salvador tem em média 700 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Quais são as suas propostas para esse público? Olha, em primeiro lugar é preciso que haja de fato acessibilidade. Não só o rebaixamento de guias para que as pessoas consigam acessar os cadeirantes com suas cadeiras, ou as pessoas com dificuldade de mobilidade possam acessar as calçadas. Mas é preciso que você tenha também no sistema de transportes a obrigatoriedade do sistema de rampas, daqueles elevadores que colocam os cadeirantes ou as pessoas com dificuldade de locomoção dentro dos coletivos. É preciso que as passarelas também tenham os seus elevadores, porque dessa maneira nós vamos fazer uma cidade mais justa. É preciso também uma praia acessível. Outras cidades já possuem, para que essas pessoas possam também ter o direito à utilização ao banho de mar, que é uma das coisas maravilhosas que existe na nossa cidade. Então é preciso que nós olhemos os portadores de deficiência, as pessoas que têm deficiência, pessoas com deficiência, de uma forma diferente. E olhar diferente é olhá-los da mesma forma que nós somos. Candidato, bem pontual, agora partimos para as suas considerações finais, por favor. Olha, em primeiro lugar, a gente tem falado para todo mundo que Salvador é uma cidade plural. A gente tem navegado na cidade de Salvador e encontrado diversas situações importantes. A primeira delas é a esperança no olhar do soteropolitano. A gente viu de fato que a cidade sofreu várias intervenções nos últimos anos.
teve intervenções de mobilidade, teve intervenções de recuperação de pavimento asfáltico, teve intervenções de construção, reconstrução de escolas, metrô, sistemas viários complexos. Chegou a hora de investir nas pessoas, de cuidar das pessoas. E é isso que a gente tem falado na nossa campanha. Toda estrutura que já está aí é uma estrutura que vai ser útil. Claro, foi importante, mas agora é a hora de trabalhar o emprego, agora é a hora de dar saúde de qualidade, agora é a hora de dar esperança para as pessoas. Então é por isso que a nossa campanha é uma campanha voltada para o ser humano. Nós temos feito uma campanha eixada em propostas, sem crítica pela crítica, sem essa coisa de direita e esquerda. Nós temos dito o seguinte: é importante que a população tenha uma consciência, a consciência de que todo o recurso público que está sendo investido, tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura, é do cidadão. Por isso que temos pedido que no dia 2 as pessoas votem 11 para prefeito, porque votando 11 vai votar na consciência de uma nova ordem política. Muito obrigada pela sua presença aqui no TV Revista. Lembrando que na próxima quinta-feira, dia 22, às 8h40 da noite, a TVE e a Rádio Educadora realizam um debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador. O apresentador é o jornalista Bob Fernandes. Sua presença está confirmada, né? Confirmadíssima. Muito obrigada, então até a próxima.